Então, pessoal, a gente vai começar a trazer aqui algumas ideias, tá bom? Algumas possibilidades de reflexão, alguns encaminhamentos da atuação do assistente social dentro da busca ativa. Esse é um tema que já há algum tempo as pessoas estavam me sugerindo como discussão que deveria constar nos nossos cursos. E é interessante que a busca ativa ela atravessa o campo da educação, da assistência social e até mesmo da saúde. E nós vamos tentar aqui trazer, dentro desses campos específicos, um ponto de vista, obviamente, que precisa ser, né, muito ampliado, que precisa ser fundamentado, mas que, né, vai estar aqui contribuindo para o início das nossas reflexões. O que a gente precisa pensar inicialmente é que há uma contribuição importante do serviço social para esse tema da busca ativa. A gente precisa ter um ponto de partida para entender de onde surge essa demanda. É interessante que, quando a gente olha principalmente para a Constituição de 1988 e todas as legislações que foram decorrentes dela, eles vão trabalhar sempre com um conceito, que é o dever do Estado. Essa foi uma grande conquista que a Constituição de 1988 trouxe no seu texto, e é ali positivado um direito de todo e qualquer cidadão. Em alguns campos de políticas, né, até mesmo o estrangeiro que está em solo brasileiro, seja imigrante, seja refugiado, mas que, por exemplo, a saúde é para todos, né? A assistência social ela também tem pensado formas de integrar esse público, né? A gente conhece, por exemplo, o benefício da prestação continuada, que também, né, é extensivo, por exemplo, para algumas nacionalidades, como os portugueses. Então, a gente precisa entender que a busca ativa ela parte desse princípio, tá? De que é dever do Estado. Isso está assegurado na Constituição. E aí a gente começa a trazer aí uma ampliação desse entendimento, porque, enquanto dever do Estado, muitas políticas trabalham com a demanda espontânea, né? É o indivíduo, é um cidadão que se reporta até os equipamentos para buscar os serviços e os benefícios. Mas a busca ativa, ela introduz um elemento em especial, que é daquele que o Estado vai até o cidadão, né, no sentido de fazer com que essa oferta dos direitos sociais se torne, né, se torne efetiva, se torne uma realidade para esses cidadãos que não estão, né, acessando devidamente aquilo que é o seu direito assegurado, né, no texto constitucional e em todas as legislações decorrentes. Partindo desse princípio, a gente já começa até, né, a compreender o papel do assistente social nessa condição. Por quê? Se a gente está falando de políticas, né, que estão dentro daquilo que é, né, o aspecto de políticas estruturais dentro da nossa sociedade, né, que estão no campo, inclusive, da proteção social, né, enquanto rede de proteção dos indivíduos e famílias, como, por exemplo, a assistência social e a saúde, que fazem parte da Seguridade Social brasileira, mas a gente tem também, né, falando muito e discutindo a busca ativa no âmbito da educação, que é parte, né, incide sobre a saúde enquanto um dos determinantes sociais, mas é uma política universalizante, né, que subsidia as condições de existência dos cidadãos, os níveis de desenvolvimento do país. Então, a gente não está falando aqui de políticas que poderiam ser tidas como opcionais. A gente está falando de políticas que realmente a efetivação desse direito, o asseguramento desse direito na vida das pessoas é de fundamental importância. Cria uma inflexão importante,
né, naquilo que é o alcance da transformação social que essas pessoas e famílias podem viver. Então, a gente pode dizer que a busca ativa é o assegurar de um direito, mas é também um dever no sentido de que é o Estado também atuando para que as suas políticas públicas elas realmente realizem aquilo para a finalidade pelas quais elas foram pensadas. E aí, quando a gente fala de busca ativa, né, a gente vai ver aqui, inicialmente, ela surgiu, essa discussão, numa transversalidade até da assistência social com a educação, sim, né, mas ela surge com o foco principal da assistência social, que é olhar para aqueles segmentos que estavam abaixo da linha da pobreza. E alguns autores, né, como a Maria Carmelita Yazbek, ela vai dizer que um dos seus textos, né, de que a condição da exclusão social no Brasil, ela coloca como invisível ao sistema gerações inteiras, sabe? E a busca ativa, ela traz esse reconhecimento de que não basta você ter o direito, né? Você precisa conhecer o direito, mas em muitos fatores essa exclusão, ela é tão acentuada, né? E obviamente assim, nas periferias, nos lugares mais remotos, que inviabiliza até o acesso dessa pessoa em se manter dentro daquela política pública que surge no sentido de fazer com que, né, haja ali aquela reparação daquela defasagem daquilo que é a vivência da sua cidadania. Então, o conceito de busca ativa, ela realmente assegura a condição de que existem aqueles que sequer sabem dos seus direitos, existem aqueles que sequer, né, dentro do contexto, né, de existência, até de identificação civil, né, porque a gente sabe que em muitos lugares a pessoa vivencia anos sem sequer ter um documento de identidade, de existência, e isso faz, né, com que, né, ela nem chegue, né, àquele serviço que pode fazer com que ela tenha aí, né, esses serviços e benefícios assegurados. Algo que você também vai encontrar na literatura quando se fala da busca ativa é que ela também foi pensada para os povos, né, tradicionais, os povos específicos, né, porque se a gente pensar, por exemplo, em ribeirinhos, quilombolas, né, alguns povos tradicionais, a gente vai ter essa caracterização, né, como se vivendo paralelo ao sistema, né, paralelo àquilo que é uma condição de civilidade que traz para eles o assegurar desses direitos. Então, né, o papel da busca ativa é inegável como uma ferramenta, como um instrumento de acesso a direitos, né, a serviços e a benefícios. E quando a gente traz, né, esse conceito da busca ativa, a gente pode, né, ver que ela já está sendo presente, né, e aí trazendo aqui essas três políticas que a gente está refletindo, da assistência social, que obviamente tem a preocupação de inseri-los dentro dos seus serviços socioassistenciais, dos seus benefícios sociais, inclusive a história da busca ativa. A gente vai entender que surge exatamente dentro dessa busca de inclusão no programa Bolsa Família, no programa Bolsa Verde. Na educação, está muito atrelado também às condicionalidades do Bolsa Família, mas, né, a preocupação que norteia é a condição da evasão escolar, né, entendendo, né, a evasão como aquela, né, ruptura, né, com ali o sistema, né, a saída completamente ali dos bancos escolares e entendendo o abandono escolar, né, aquela condição de se afastar durante o ano, né, ainda que volte para o próximo ano, mas a pessoa inicia ali dentro daquela série e termina, né, não dando continuidade e aí extrapolando aqueles percentuais, né, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e estabelece até como reporte, né, de notificação de violência ao Conselho Tutelar essa condição de abandono escolar. E também a busca ativa tem sido uma ferramenta para as estratégias de saúde da família, né, que, principalmente aqueles que estão no território, como agente comunitário de família, ou agente comunitário de saúde, desculpa, e que tem ali como retaguarda, né, os núcleos de apoio à saúde da família, né, que, obviamente, a busca ativa é uma ferramenta também preciosa, e a atenção psicossocial, porque até em razão das características desses usuários, né, que muitas vezes estão ali vivenciando algum transtorno, sofrimento em saúde mental, termina também tendo uma condição de distanciamento da condição, né, de dar continuidade ali àquilo que lhe é assegurado. Então, eu vou aqui começar, né, uma reflexão, pelo menos dentro dessas 3 políticas, né, trazendo aqui algumas pistas, né, pessoal? A condição da gente iniciar uma reflexão, e, obviamente, daqui a pouco eu vou permitir que vocês participem. Quem está assistindo pelo YouTube também pode escrever no chat, daqui a pouco eu vou ali olhar para tentar, né, trazer respostas. Mas a gente vai trazer aqui elementos que talvez possam até ser considerados basais, mas a título, né, de alinhamento de conteúdo, a título de inserção nesse conteúdo, a gente espera que contribua, e para quem já tem uma atuação ativa, né, dentro do processo de busca ativa, obviamente pode aí, né, rever alguns elementos e também poder aí refletir sobre a sua própria prática. Então, pensando na busca ativa na assistência social, né, a gente, né, tem aí, historicamente, esse conceito, né, na verdade, o conceito dentro da assistência social está presente desde o ano de 2011, praticamente, mas, em termos, né, de documentação, a gente tem ali no âmbito do Programa Brasil Sem Miséria, né, que, obviamente, vai ter na busca ativa, né, aquilo que é a compreensão de que os mais pobres, né, o que eu estava falando, né, em razão do que as autoras trazem, né, da característica da exclusão brasileira, né, porque a exclusão brasileira ela tem uma particularidade que não é somente o alijamento, né, do sistema socioeconômico, né, da condição de provisão da vida, mas incidem uma série de outras características, é o analfabetismo, é a precarização da moradia, né, é aquilo que são, né, os distanciamentos, até mesmo dentro de lugares, né, que já são características de vulnerabilidade. Né? A gente, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, e existem aqui comunidades, né, que desenvolvem até determinado turismo, né? Se a gente pensa, por exemplo, que acontece na Rocinha, né, que tem ali um circuito, né, obviamente exponenciando as suas características, né, que atraem os turistas, o Vidigal, né, tem o Morro do Alemão, mas dentro desses núcleos também tem aqueles que são afastados, né? Assim, você entra na Rocinha, que obviamente é uma das maiores comunidades da América Latina, você vai ter uma realidade daquilo que é aqueles que vivem ali mais, né, perto do asfalto, perto ali, tem até um comércio bem importante desenvolvido, mas quando você chega no topo lá da comunidade, quando você chega nos lugares mais afastados, você vê uma condição desumana e totalmente insalubre de vida. Então, né, há indícios em outras comunidades, por exemplo, daquilo que são os técnicos que atuam dentro dessa rede da busca ativa, que localizaram dentro da cidade do Rio de Janeiro pessoas que sequer adultos que tinham documento de identificação civil. Né? Pode parecer algo que é inconcebível ainda, mas é característica dessa exclusão brasileira, né? É muito presente nessa exclusão, né? que é marcada por desinformação, que é marcada por isolamento.
Então, né, é como se eles não tivessem a menor condição de exigir seu direito, né, a ter o direito. Então, essa iniciativa, ela veio trazer esse conceito onde o Estado admite que ele precisa estar aonde a população mais pobre está. E é assim que a gente tem, né, aí a incorporação do conceito da busca ativa, né, que vai trabalhar com essa ideia, né, de reforçar a importância das ações, né, no sentido de ampliar o cadastramento e a identificação de públicos específicos. Veja, no seu primórdio, digamos assim, né, a busca ativa era uma ação meramente cadastral, né? Obviamente, né, de acesso a direitos, mas ao longo da estratégia sendo utilizada, a gente pode perceber que a busca ativa ela tem se tornado muito mais do que isso. E já é, né, ponto pacífico que ela, sendo fonte de identificação e seleção de beneficiários para programas sociais, ela traz subsídio de dados para a formulação de políticas e serviços, porque, obviamente, né, isso é incorporado também como parte da vigilância socioassistencial, né, como uma identificação e um dimensionamento desse público, né, que é uma demanda até reprimida e que precisa, obviamente, ter a visibilidade e ter a superação desse distanciamento, e termina por ser um instrumento também que vai auxiliar na avaliação da cobertura de políticas e serviços entre as populações pobres e mais pobres, né, visando aí até ter um processo de cruzamento de dados, né, realizados a priori. Então, essa é uma grande contribuição que a busca ativa ela pode ter dentro daquilo que é a política pública da assistência social. E quando eu digo que pode ter, é porque daqui a pouco a gente vai falar do olhar do serviço social, mas, assim, dentro da assistência social existe, inclusive, a figura do visitador social, né, que não necessariamente, né, vai ser esse profissional, né, o profissional do serviço social, mas que vai ter ali uma função dentro desse processo da busca ativa. É claro que, né, esse que está na busca ativa, ele vai ter a retaguarda das equipes de referência que estão nos CRAs, né, que estão nos CREAs, no sentido de fazer com que, né, a demanda que é identificada, e aí isso é muito importante, né, porque a busca ativa, ela em si, ela tem essa funcionalidade, mas eu não consigo conceber alguém que chega, né, e perceba um quadro até de risco social e se mantenha inerte, né, dentro dessa condição. Obviamente, a gente vai ver aqui, é também um espaço de intervenção. Dentro da busca ativa, da educação, né, ela, na verdade, quando a gente fala da assistência social, ela já surge, né, como também uma interface com a educação. Porque, obviamente, é o que eu estou falando, né? À medida que a gente conhece, identifica, né, essa exclusão daquilo que são os serviços e benefícios socioassistenciais, a gente está falando também, né, daqueles que estão vivenciando isso porque estão também à margem de políticas, né, intersetoriais que têm essa interface com a assistência social. Então, a educação ela também incorpora, né, esse conceito da busca ativa, tá? Não ainda organizada em termos de política nacional, tal qual existe dentro da assistência social, mas como processo necessário na superação daquilo que é mapeado até mesmo por aquilo que é parte, né, como necessidade da condicionalidade presente, né, a partir, por exemplo, do mapeamento daquilo que é a frequência escolar, né, como requisito do acompanhamento da condicionalidade. E isso faz, obviamente, também, né, que se exponencie, se explicite a necessidade
dessa busca ativa. E a gente tem aí alguns grandes programas que foram pensados no sentido de dar essa contribuição para a educação, né? O que é mais conhecido é a própria plataforma da Unicef, né, que tem contribuído por meio da adesão dos gestores para criar essa organização da busca ativa no território, né, tendo muitas vezes até um fluxo bem interessante, né, e que, obviamente, favorece o mapeamento e o alcance. Temos também algumas iniciativas de governos municipais, que, obviamente, né, entendendo ali por meio da sua secretaria municipal a necessidade da construção da busca ativa como orientação, também se organiza enquanto uma metodologia, um programa público municipal. Tá? Eu estou aqui até dando link para que vocês conheçam alguma dessas experiências. Em termos aqui de experiência do governo municipal, eu estou citando o programa Aluno Presente, tá? Que também atua dentro dessa vertente da busca ativa, e tem também iniciativas que são, né, da sociedade civil organizada. Eu digo, o Unicef também é uma iniciativa da sociedade civil, mas aqui eu estou reportando um programa de uma fundação que tem aí também contribuído para que os gestores se organizem no sentido de construir esse processo da busca ativa. Então, a gente sabe que, no âmbito da educação, essa busca ativa ela pode, né, ser essa iniciativa da rede pública municipal, como a gente viu aqui, né, como eu cito o programa Aluno Presente, que é uma organização, né, da rede pública escolar, né, Secretaria Municipal de Educação. Pode ser em razão da parceria com a sociedade civil organizada, como a gente citou aqui, a condição do Unicef, da sua plataforma Busca Ativa, da fundação que traz também essa possibilidade de contribuir com o poder público, mas a gente precisa desmistificar, sabe? Porque se você está dentro de uma unidade escolar, você trabalha com esses indicadores de evasão e de abandono e precisa tomar iniciativas, nada impede que aquela unidade também desenvolva ali aquilo que é a sua metodologia própria, aquilo que é a sua busca de fazer com que alcance, né, essa condição de perceber, né, a construção da busca ativa. E aí, principalmente para essas unidades, né, de educação, a gente vai trazer aqui mais adiante, né, a possibilidade de construção, ela se assemelha muito com a visita domiciliar, né, com o processo de visita domiciliar. E, obviamente, vai, né, ter o público-alvo, esse alunado, né, que demonstra a evasão, a característica da evasão e do abandono escolar. Agora, a gente traz também um pouco, né, dessa reflexão para o campo da saúde, né, porque, obviamente, a busca ativa está presente enquanto um termo, né, cunhado dentro da vigilância epidemiológica e sanitária, e pode ser utilizado, inclusive, na saúde do trabalhador, né? E essa busca ativa dentro da saúde, ela trabalha com a ideia que é ir à procura de indivíduos com o fim de uma identificação sintomática, né? Principalmente das doenças e agravos de notificação compulsória. A gente não tem, né, enquanto um processo ativo de casos de Covid, mas em termos de vacinação, a gente pode dizer que o que o agente comunitário de saúde está fazendo é uma busca ativa, né, de mapear dentro daquele território os grupos que já estão com a sua faixa etária liberada e que não se apresentaram nos serviços de saúde. Então, o agente comunitário está, né, fazendo esse processo de busca ativa. Mas, quando há incidência de um agravo em saúde muito presente dentro de uma localidade, né, como determinada doença, como tuberculose, por exemplo, ou qualquer outra, há um papel importante que a busca ativa possa contribuir
que é, né, a partir desses dados da vigilância epidemiológica e sanitária, ir à busca do contingente populacional que pode estar ali por qualquer razão, né, invisível a essa identificação, assolado por várias dificuldades que faz com que ele esteja impedido de chegar a um serviço de saúde, mas que demanda, né, obviamente, esse cuidado. E, obviamente, principalmente quando são pessoas referenciadas, né, como eu citei aqui o caso da atenção psicossocial. Então, dentro da saúde, a gente pode entender que a busca ativa, ela é possível interagir não só com o usuário, né, de maneira isolada, mas, obviamente, ter uma percepção do espaço, do território que ele está inserido. E porque se há a leitura do território, né, de agravos em saúde, é sintomático que existam subnotificações. Então, é importante esse processo de busca ativa, né? Seja qual for o agravo que esteja sendo ali abordado. Então, é importante entender e conhecer essas relações, né, que o usuário cria em termos da sua morada, dos seus familiares, de sociedade. Né? Quando, por exemplo, no núcleo de apoio à saúde da família, trabalha com aquelas ferramentas, né, do ecograma, né, que faz ali aquele mapa do indivíduo, das suas relações sociais, né, das suas experiências familiares, né, muitas vezes para se inserir, principalmente quando se trata, por exemplo, de doenças raras, né, a incidência de uma doença rara, né, a gente tem eu estava lendo outro dia uma pesquisa da Faculdade Paulista, e estava no interior, se não me engano, da Paraíba, e eles identificaram uma cidade, é a cidade onde tem a maior incidência de uma doença rara, que é a distrofia muscular de cinturas no Brasil, né? Uma doença raríssima, que não tem tratamento, não tem cura. E eles identificaram dentro desse território e, né, desembarcaram lá e, nesse processo de busca ativa, fizeram lá todo um levantamento, orientações, né, aqueles cuidados que são tidos como necessários dentro desse quadro. Então, né, a gente percebe esse olhar completo, né, integral que a busca ativa ela pode ter das relações que o usuário ali, família e sociedade possam ter. E isso, né, no caso, por exemplo, aqui agora, né, da saúde mental, a gente tem até a condição de avaliar o sofrimento psíquico do usuário, seus familiares, suas condições e qualidade de vida, e também avaliar se existem comorbidades associadas àqueles transtornos mentais. Enfim, a busca ativa, ela traz uma grande contribuição, que é a possibilidade de enxergar de forma holística, visando não só o tratamento adequado, mas uma melhora na qualidade de vida, objetivando a reinserção do mesmo na sociedade. Então, a gente tem essa condição, né, de perceber que todos estão, né, ganhando, né, com esse processo da busca ativa, né? E aí, eu gostaria de falar um pouco, assim, quais profissionais podem estar relacionados na busca ativa? Foi aquilo que eu falei, né? A assistência social, ela desenvolveu, né, praticamente ali, dentro dos seus processos, aquele técnico, né, aquele profissional que vai estar desenvolvendo essa prerrogativa, mas eu faço essa pergunta, né, aqui mais provocativa até, olhando para o próprio serviço social, né? Porque a gente sabe que muitas das ações que acontecem dentro dos equipamentos, dentro das unidades, né, querem ali logo colocar, né, o assistente social para estar, né, realizando, né, ali como uma atribuição do serviço social. Mas, obviamente, que a gente precisa sempre estar pensando qual é o nosso papel dentro dessas situações, porque, obviamente, é inegável, né, e a gente vai falar aqui mais adiante
as contribuições que o serviço social pode trazer, mas não necessariamente é papel do assistente social estar nesse processo da busca ativa, né? Estar ali naquela operacionalização. Aqui, por exemplo, eu estou falando do visitador social, né? Dentro da assistência social, né? É esse que vai realizar e desenvolver esse papel. Os agentes comunitários de saúde, né, estão também nessa linha de frente, mas nada impede que a equipe, né, profissionais da equipe de saúde da família, possam também estar implicados, né? Obviamente já está ali nesse processo da busca ativa, qualificando esse olhar, no sentido, né, de criar ali a identificação, o mapeamento desses agravos. Bom, a gente pode dizer que dentro da educação, da assistência social e da saúde, uma equipe multiprofissional também pode estar relacionada. Então, é daí que a gente percebe, né? Digamos, não é papel exclusivo do serviço social, não é papel exclusivo do assistente social estar envolvido com o processo da busca ativa. Não é, né? Obviamente que a gente vai estar sempre na retaguarda, né, dessas equipes que vão a campo, dessas equipes que fazem ali a identificação, o mapeamento, mas, né, a operacionalização em si, não necessariamente o assistente social vai estar, né, implicado nesse processo, mas o serviço social pode sempre contribuir para esse processo da busca ativa, tá? Porque, obviamente, né, a gente está lidando ali com muitas das situações que estão relacionadas ao serviço social. E eu não sei se vocês estão lembrados, no início eu falei daquilo que lá na assistência social foi pensado para a busca ativa, né, como uma ação essencialmente de identificação, de cadastramento. Só que, né, à medida que um profissional de nível superior, uma equipe multiprofissional também é relacionada, né, dentro desse processo da busca ativa, a gente já está fazendo aquele lugar lá, né, aonde o profissional vai, né, dentro do território, de um locus de atuação privilegiado, né? Porque, obviamente, não vai se deslocar uma equipe multiprofissional, técnicos qualificados, né, de nível superior, e simplesmente para fazer uma ação de cadastramento. Né? A gente precisa entender que aquilo ali pode ser uma cena, sim, interventiva, pode ser, sim, um locus privilegiado dessa atuação dessa equipe. Então, eu, quando trago aqui, né, algumas possibilidades de contribuição que o profissional do serviço social pode dar, né, para esse processo da busca ativa, eu estou considerando exatamente dentro dessa dimensão de qualidade, né, que essa atuação na busca ativa pode trazer, né? Obviamente que na operacionalização, ali dentro daquele território, você pode interagir com pessoas, com famílias, que meramente, né, vai se ficar naquela condição da identificação e do cadastro. Mas, obviamente, ali é um espaço também de orientação, até de encaminhamentos, se isso demandar, né? Porque, obviamente, há uma condição que a gente possa ali atenuar, minorar o sofrimento daqueles que estão, né, ali sendo identificados, certo? Então, a gente pode dizer que dentro da busca ativa é um espaço que a gente pode, né, por exemplo, ampliar as oportunidades de viabilizar direitos. O cadastramento e a identificação em si já é realmente essa condição de, né, ampliar o direito, né, de viabilizar o direito. Você está ali no sentido de fazer com aquele indivíduo, sua família, né, acesse, né, os benefícios sociais. Mas a gente precisa pensar sempre, nós profissionais, nós assistentes sociais, que a questão social ela é multifacetada. A gente não pode concluir que, ao chegar numa unidade, um domicílio, a gente vai perceber ali, você não está no CadÚnico, você não recebe Bolsa Família, e levantando ali todas as condições que identifica que a pessoa deveria de estar inserida.
Mas aí a gente começa a perceber por que ainda não está. E aí eu volto àquelas situações que eu falei no início. Às vezes a pessoa nem a identificação civil tem. Então você vai embora e vai deixar a pessoa ali sem um encaminhamento, sem uma situação que vai resolver isso. Há muitas vezes a pessoa tem ali, né, sofre de uma deficiência, né, cuja mobilidade fica afetada para que possa sequer ir ao equipamento. Por isso ela está invisível dentro daquilo que é o acesso do direito. Então, algo precisa ser feito. Então, é esse olhar qualificado do serviço social que, dentro de uma equipe de busca ativa, a gente precisa compreender que pode e deve ser a nossa atuação no sentido de, né, ter ali uma ação mais ampla dentro daquela equipe. A gente pode e deve ampliar essas oportunidades de viabilizar o direito. E, obviamente, né, como eu estou falando aqui, a gente termina identificando demandas sociais, né? A gente termina identificando violações que estão em curso, que para a pessoa que está vivenciando, ou até para outros da equipe, termina sendo algo que está ali, né, sendo naturalizado. Mas esse olhar de qualidade do assistente social pode identificar, né, essa violação, essa demanda social que está ali em curso. Né? Algumas vezes, né, você vai perceber que está faltando elementos, né, como que possa melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que estão ali, né, sendo atendidas. Então, é importante olhar, né? De repente, falta o alimento, falta medicamento, falta algo que, obviamente, pode ser, né, ali ter essa contribuição do assistente social. Daí que eu digo, né, a busca ativa pode ser um espaço de intervenção em locus e ou no domicílio, né? A gente, no caso mais específico até da educação, a gente pode identificar crianças e adolescentes em outras situações de violação de direito, né? Porque o que leva o profissional ali pode ser a violação de direito, né, do acesso à educação, mas aí você vai perceber que tem outras violações em curso. E, obviamente, até, né, ter um olhar mais específico para a criança com deficiência, que possa estar vivenciando, né, esses agravos e que, obviamente, demandam o nosso olhar. E ter, né, a intervenção sobre as situações que ocasionam a evasão e o abandono. A gente precisa entender que a evasão e o abandono é a ponta do iceberg. A gente precisa entender quais são os fatores que levam a isso. É aquilo que é destituição familiar, é aquilo que é a impossibilidade, né, de uma contingência familiar. A gente precisa entender, né? E até, né, como eu digo aqui, fazer uma contribuição intersetorial. Porque se alguém é da educação, nada impede de, obviamente, trazer encaminhamentos para a saúde, para a assistência social. Se alguém é da assistência social, nada impede, né? Porque, obviamente, é a violação de direitos que está sendo em pauta e de criar ali o entendimento e o encaminhamento. Dentro da busca ativa, a gente pode realizar notificações, né? Porque se identificou violências, então, obviamente, essas notificações, esses reportes às autoridades precisam serem feitas. E aqui eu não estou falando somente de criança e adolescente, não. Eu estou falando também, né, do idoso, da mulher. Né? A gente precisa entender que o assistente social ele é um profissional que sempre vai lidar com o atendimento integral. Por essa própria condição que a questão social ela se expressa, né? Ela tem as suas múltiplas expressões que incidem, né, sobre uma mesma realidade. Então, o assistente social ele não pode se dar o luxo de chegar, só vou olhar as demandas da assistência social, porque eu sou da assistência social. Eu não vou olhar as demandas da saúde, porque, né, eu não sou da saúde. Eu não vou olhar as demandas da assistência social, porque eu não sou da assistência social. Gente,
o assistente social ele lida com o usuário, ele lida com as suas demandas, ele lida com aquilo que são, né, as múltiplas necessidades que o usuário tem. Daí essa necessidade até da gente mobilizar o território, a rede socioterritorial, porque a gente vai fazer os encaminhamentos. A gente, na verdade, na busca ativa, né, a gente está ali para levar o direito, obviamente, e trazer a pessoa para o sistema. A ideia é que nessa busca ativa a gente possa superar ali as dificuldades que impedem da pessoa ir no CRAS, que impedem da pessoa ter o acompanhamento pelo CREAS, que impede da criança ir para a escola, que impede do usuário ir para o CAPES, que ele é atendido. Então, obviamente, a gente precisa ter uma ação assertiva de forma que você está indo naquele dia, mas a ideia é que você não precise retornar, porque você já vai incluir aquele usuário naquele processo de acompanhamento que cada uma dessas políticas setoriais apresentam. E, obviamente, nisso você pode fazer os encaminhamentos necessários, né, para as políticas setoriais. Muitas vezes, na busca ativa, você também vai ter que fazer um processo, né, de mediar conflitos familiares, porque, né, você vai perceber ali, chegando naquela unidade, naquela moradia, que tem em curso um conflito familiar gravíssimo, né, que impede até dos indivíduos e aquela família acionarem os seus direitos, né, e continuar nesse isolamento e nessa invisibilidade. Então, aqui tem algumas referências, tá bom? E a gente vai ter a oportunidade, né, de conversar mais por meio aí do chat e da participação de vocês.